Tem bastante gente conectada aqui com a gente, todo mundo mandando boa tarde. Vou só me apresentar rapidinho antes de começar a tirar as principais dúvidas. Eu me chamo Cecília Cruz, atualmente estou à frente da CGRH e tenho feito alguma dessas nossas conversas sobre o que era o PLC 26, né, o projeto de lei complementar 26, que estava em discussão na Alesp desde, se eu não estou enganada, agosto, e foi aprovada agora na semana passada como a Lei Complementar 1361 de 2021. É uma lei que faz algumas alterações no funcionalismo dos servidores do Estado de São Paulo, que tem impactos diretos em nós, como servidores de educação, e outras alterações que não necessariamente dizem respeito a gente como servidor da educação, mas muda em outras pastas do governo do Estado. É um tira-dúvidas, a gente levantou as dúvidas que estavam aparecendo de vocês para ir respondendo aqui. Eu estou acompanhando o chat, a gente está com um apoio também fora aqui do estúdio, acompanhando o chat também, para ir reportando as perguntas que mais aparecerem. E se não estiver já disponível, eu acho que não está, mas ainda hoje deve ficar disponível um FAQ, ou seja, com perguntas e respostas, né? As perguntas mais frequentes que aparecem no site da Secretaria sobre essa nova lei, que é a Lei Complementar 1361, que é a lei aprovada do que era o projeto de lei complementar 26, o PLC 26, que a gente falou bastante nos últimos meses. Nesse FAQ, vocês podem identificar várias das coisas que eu vou falar aqui hoje e outras perguntas que têm aparecido, que a gente estruturou para vocês terem um documento oficial da Secretaria respondendo as perguntas mais frequentes. Que, claro, quando a gente fala de um projeto que altera as leis, como o Estatuto ou outras leis específicas dos servidores do Estado, cada um tem dúvidas e é mais do que justo que vocês tenham essas perguntas respondidas, tá? Provavelmente também não será a nossa última live sobre essa lei complementar, o antigo PLC 26, a gente deve fazer mais algumas. Eu vou voltar aqui com vocês, então, para aqueles que já acompanharam a semana passada, já me viram, vão ouvir algumas coisas repetidas, outras coisas que talvez a gente não tenha respondido, e sempre, enquanto continuarem as dúvidas, a gente vai voltar com vocês e vai esclarecer os pontos específicos. De pronto, eu queria esclarecer algumas questões que aparecem bastante. Por exemplo, quando o PLC entra, a partir de quando estará vigente as alterações da Lei Complementar 1361? Como a lei faz várias alterações em legislações específicas, tem alguns aspectos da lei, né, do PLC aprovado, que passaram a valer imediatamente com a sua sanção. Outras coisas a partir do mês subsequente da aprovação da lei, ou seja, novembro, e outros aspectos ainda só no ano que vem. Tá? O que a gente está construindo estará nesse FAQ. É uma tabelinha com a vigência de cada um dos aspectos no que diz respeito aos servidores da educação. Claro, o projeto é do governo como um todo, é bastante extenso e tem outros impactos específicos. Então a gente não vai detalhar sobre todos os outros aspectos da lei, e sim aqueles que dizem respeito a nós. Isso é um ponto bastante importante, tá? Que eu já queria falar logo de saída. Bom, eu vou vendo aqui no chat, que é em relação... só rapidinho, o Gabriel perguntou uma questão... Bom, vamos lá. E aí, outras dúvidas, gente? Eu vi aqui questão de progressão, Protec. Isso a gente vai ter momentos específicos para falar sobre isso, tá? Podem ficar tranquilos que a gente está trabalhando nisso e a gente vai ficar em contato com vocês para que vocês também tenham essas dúvidas esclarecidas. E, eventualmente, se for um caso, a gente pode até marcar lives mais corriqueiras com a CGRH para tratar desses assuntos que vocês têm dúvidas, para que a gente tenha uma conversa mais direta, tá bom? Então, eu vou tentar focar aqui hoje nas dúvidas e perguntas da Lei Complementar 1361, que é o PLC 26, e aí, eventualmente, respondo uma outra dúvida adicional, tá bom? Bom, uma dúvida que aparece bastante é em questão às faltas abonadas.
As faltas abonadas eram 6 faltas que poderiam ser abonadas durante o ano, além das outras 30 faltas, que são 24 justificadas e 6 faltas médicas, e mais as faltas médicas parciais, então as 6 abonadas que deixam de valer agora a partir de novembro. Por que a partir de novembro? Esse era um dispositivo do projeto que dizia que, uma vez aprovada, essa alteração valeria a partir do mês subsequente da lei, que é a partir de 1º de novembro de 2021. Tá? Essa é uma mudança, isso afeta todos os servidores do Estado, não é exclusivo para a Secretaria da Educação, mas é importante, tem gerado muita dúvida se as outras faltas são afetadas de alguma forma. Não, a gente está falando agora só da alteração das faltas abonadas a partir do mês que vem, permanecendo todas as outras demais faltas. Isso tem gerado bastante dúvida. Uma coisa que vem também quando a gente fala da questão das faltas abonadas é em relação ao pagamento do 31º dia. Gente, os nossos contratos ou nossos vínculos, hoje eles são por hora semanal trabalhada. Então, a pessoa 40 horas ou 30 horas e etc. E a pessoa recebe no mês o valor dessas horas. A gente tem variação de dias no mês, dias úteis, né, de trabalho, todo mês, mas isso não significa que isso impacta nosso pagamento, porque a gente recebe pelas horas da nossa jornada, ou do nosso contrato, ou da nossa carga horária. Tá? Então, isso é importante. É o mesmo que dizer como se em fevereiro a gente fosse receber menos, porque fevereiro tem menos dias. Ou um mês que tem bastante feriado, como vai ser agora a junção, né, de outubro e novembro, a gente recebesse menos porque a gente não trabalhou nesses dias, tá? Como a gente recebe fechado pelas horas contratadas ou pelas horas do nosso vínculo, isso permanece, e agora as abonadas deixam de fazer parte do rol de faltas que era permitido para o servidor e permanecem todas as outras faltas. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver o que mais. Se tem alguma coisa de falta. Bom, eu vou para a próxima dúvida. Sobre licença-prêmio. Eu vi que a Aline perguntou aqui sobre a pecúnia, se acabou ou não. Imagino que ela está falando do pagamento de 30 dias da licença-prêmio em pecúnia, né, Aline? Isso é uma coisa bem importante para esclarecer também, porque como no PLC estava escrito isso, e às vezes a gente tem que procurar a lei que se referia, fica confuso, a gente fica na dúvida ao que dizia a lei. O que acontecia? Todos os servidores têm direito à licença-prêmio no Estado, e as regras são iguais para todos. A regra do período de 5 anos, vou falar disso também, mas as 30 faltas que eram permitidas nesse período de 5 anos, e a possibilidade de tirar 90 dias de licença-prêmio, sendo que 30 desses poderiam ser comprados, né, como a gente chama, que é a licença-prêmio em pecúnia. Em vez do servidor sair, ele recebe isso em dinheiro. Existia uma carreira específica da Secretaria da Fazenda que tinha uma diferença em relação às demais carreiras do Estado. Então, era injusto, porque tinha uma parte dos servidores que era diferente dos demais servidores. O PLC deixou igual para todos os servidores, tá? Então, o que acontece com nós, que somos servidores da educação, a nossa pecúnia? Nada, permanece a mesma coisa, tá? Continua prevista a previsão de 30 dias em pecúnia. Outra mudança importante na licença-prêmio, e aí vale de novo, tá bom, pessoal? Para todos os servidores, e não só para os servidores da educação, que é a redução de 30 dias permitidos de falta no período de 5 anos, que conta para licença-prêmio, para 25 dias, reduzido um dia de cada ano contado para o período da licença-prêmio. Essa é uma alteração que vale para todos os servidores do Estado e nos impacta como servidores da educação. Isso é importante de esclarecer. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui em relação à licença-prêmio.
A Eunice perguntou: permanecem as faltas justificadas e as faltas médicas? Sim, Eunice. Você colocou 12 faltas justificadas. São 12 pelo superior imediato, né? Então, se no caso você está numa escola, acho que você é professora do diretor, e mais 12 da diretoria de ensino, tá? Então, no total, são 24 justificadas e as 6 médicas. Isso permanece. Tô vendo aqui. Que mais dúvidas específicas da licença-prêmio? Acho que em relação a isso. Carolina, as 24 faltas permanecem. Bom, vamos passar para o próximo tema de dúvidas, que é em relação aos contratos temporários. A gente tem uma lei de 2009 que fala da contratação temporária de pessoas para trabalharem conosco. No nosso caso da educação, a gente tem professores temporários e também agentes de organização escolar. A lei traz algumas mudanças específicas para a contratação de temporários. No caso dos docentes, uma regra que eu vi que gerou dúvidas, chegou até uma pergunta aqui, que é. Deixa eu ver se eu consigo achar de novo. Os funcionários temporários não poderão mais trabalhar por 32 horas com essa medida? Acho que a pergunta específica é em relação a um dispositivo que foi adicionado na lei, que fala de no mínimo 24 horas para abertura de um contrato temporário, no caso da educação básica. Gente, hoje, essa previsão de mínimo de horas para abertura de um contrato já existe e ela está em resolução. Na resolução que trata da atribuição, existe um artigo que fala que o mínimo de aulas para abertura do contrato são 19, né, que corresponde a uma jornada de 24 horas. O que aconteceu com a lei agora 1361, que é o PLC 26? Essa previsão que estava em resolução passa a estar na lei. Puxa, Cecília, mas isso quer dizer que ninguém pode ser contratado por menos horas do que isso? Não. A própria lei, assim como hoje faz a resolução, prevê que, no caso, em casos excepcionais, que a administração esgote todas as possibilidades para fazer essa contratação com tempo mínimo, pode ser aberto um contrato menor. Também não estabelece um teto. Então, por exemplo, um docente que tem 32 aulas, ou seja, a jornada correspondente a 40 horas, a carga horária correspondente à jornada de 40 horas, ele continua podendo ter essa jornada, essa carga horária, e um docente que tenha menos aulas hoje, porque a diretoria, a comissão de atribuição esgotaram todas as possibilidades para fazer um contrato menor, também a comissão vai justificar e tudo permanece igual, tá? Então, só vou repetindo, em relação ao mínimo de abertura para o contrato, no caso dos docentes, a gente já tinha a mesma previsão só que em resolução, ela passa a estar na lei e há a previsão legal de casos excepcionais. Então, permanece a mesma coisa para os nossos docentes contratados, tá? Essa foi uma dúvida que apareceu. Não há qualquer menção de mínimo de horas, por exemplo, de agentes de organização escolar, que hoje são contratados por 40 horas e permanecerão sendo contratados por 40 horas, tá? Então, isso gera dúvida, apareceu essa dúvida aqui em relação às horas contratadas, o mínimo que estava em resolução no caso dos docentes vai para a lei, o máximo é o máximo de horas, né, de um contrato, que são 40, não tendo muita mudança prática, porque hoje já existe essa previsão em resolução. Outra medida bastante importante que impacta os nossos docentes e agentes de organização escolar contratados foi em relação à prorrogação do prazo de vencimento do contrato. Como acontece hoje? A gente tem o contrato, ele é feito por um período determinado, acabado aquele período, a pessoa tem que cumprir um período de quarentena para depois abrir novo contrato. No caso dos docentes, são 40 dias e no caso dos agentes de organização escolar, são 200 dias. Então, uma vez encerrado o contrato, a pessoa fica fora e aí sim ela pode pleitear nova contratação, caso exista a demanda da administração para isso.
O que acontece com a prorrogação? Então, nós tínhamos 18 mil docentes que celebraram um contrato em 2018 e aí ficaram conosco por 3 anos e teriam o contrato extintos agora em dezembro de 2021 e mais 1.300 agentes de organização escolar que também teriam os contratos extintos, na sua grande maioria, agora a partir do mês de outubro, não estariam mais conosco e teriam que cumprir a quarentena. Nos casos dos agentes de organização escolar, seria 200 dias de quarentena, ou seja, só no segundo semestre do ano que vem que essas pessoas poderiam retornar para a gente e os docentes teriam esse hiato, dificuldade para participar da atribuição, não estariam na escola no momento de realização do momento escolar, que acontece sempre no início, antes das aulas, que é essencial para o ano letivo. E, além disso, as férias, no caso dos docentes, que também não estariam com contrato ativo nesse período. Então, a Lei 1361, ela prorrogou todos os contratos que estavam ativos na data da sua publicação, que foi dia 22 de outubro. Então, todos os contratos de agente de organização escolar que iriam se encerrar foram prorrogados e todos os contratos de docente que iriam se encerrar no final desse ano também foram prorrogados. E aí a prorrogação ela é excepcional por causa da pandemia. Por que existe essa prorrogação excepcional por causa da pandemia? Os servidores, principalmente os agentes de organização escolar que estiveram na escola durante todo o tempo da pandemia, mas também os professores que foram formados durante esses 2 anos, têm um conhecimento adquirido bastante importante para o ano que a gente vai viver no ano que vem. Todo mundo, acho que é o desejo, com certeza, do pessoal aqui da secretaria, mas também em relação a vocês que estão acompanhando a live, todo mundo deseja que ano que vem a gente não tenha mais pandemia, tudo tenha voltado ao normal e a gente já possa estar vivendo como a gente vivia antes de tudo isso começar a acontecer. Tenho certeza que todos querem sair dessa assim que possível e enfim, para isso é importante que todos se vacinem, só aproveitando nossa fala aqui. Mas ainda no ano que vem a gente vai ter alguns resquícios do que foi a pandemia, seja do ponto de vista da aprendizagem, seja do ponto de vista da organização da escola mesmo, né? Do funcionamento da escola, do cumprimento dos protocolos, como que funciona agora com a retomada mais forte dos alunos para a aula. A gente vai viver tudo isso de novo no ano que vem. E no caso da aprendizagem, a dificuldade do ensino híbrido, para aqueles alunos que permanecem em casa porque tem alguma comorbidade, realmente não podem ir para a escola e ainda não estão vacinados. A recuperação da aprendizagem, que a gente sabe que perdeu, infelizmente, nesse ano de pandemia, por conta da suspensão das aulas presenciais, que afeta diretamente o trabalho dos docentes em sala de aula. Então, esse conjunto de 20 mil servidores temporários, 1.300 agentes de organização escolar, 18 mil docentes, que teriam seu contrato extinto esse ano, deixariam de estar conosco nesse momento bastante importante do ano que vem. Então, foi prorrogado excepcionalmente por conta da pandemia por mais um ano. E aí, com a extinção, aí vale as regras que sempre valeram em relação à extinção do contrato e à quarentena. Tá? Então, é uma medida excepcional bastante importante, mas por conta da pandemia, por isso só o prazo de um ano, tá bom? De todo modo, acho que vale destacar que as inscrições do processo seletivo simplificado do Banco de Talentos para a contratação no ano que vem estão abertas. Elas ficam abertas até o finzinho desse mês. Então, quem ainda não se inscreveu, quer abrir um novo contrato, pode se inscrever no Banco de Talentos da Secretaria da Educação para abertura de um contrato decente. Isso vale para quem já tem um contrato, para quem hoje é efetivo e quer abrir mais um contrato na rede estadual, podendo pegar mais horas, mais carga horária como docente. Deixa eu ver aqui o que mais. Em relação às férias dos agentes de organização escolar, o Reginaldo falou aqui que os docentes recebem as férias durante o contrato e o agente de organização escolar só depois de findado o contrato.
Tem gente que está tendo o contrato prorrogado pela segunda vez do agente de organização escolar e as férias só são pagas no final. A gente já fez uma consulta ao jurídico para ver o que a gente consegue fazer nesse caso das pessoas que estão tendo o contrato prorrogado pela segunda vez, para que não tenha que esperar tanto tempo para o recebimento das férias, tá? Hoje a gente ainda não tem uma resposta certeira sobre isso, mas a gente já está vendo isso exatamente porque fica um tempo bastante longo para a pessoa ficar sem receber as férias, e a gente está entendendo juridicamente o que é possível de fazer nesses casos, porque é uma prorrogação excepcional. No caso dos docentes, como o Reginaldo bem colocou, as férias já acontecem junto com o ano letivo, com os demais, com os pares, né, com os demais docentes. Bom, agora está aparecendo dúvidas bastante do quadro de apoio escolar. Deixa eu só ver aqui rapidinho. A Bruna perguntou, ainda no tema de docentes contratados, né? Ou docentes ou agentes de organização escolar. A Bruna fala assim: como fica abonada para o professor categoria O? A PLC alterou a Lei 10.261, que é o Estatuto dos Servidores, mas a abonada do categoria O está em decreto específico. Bruna, ótima pergunta. Há a equivalência das alterações em relação à falta e à inassiduidade para os servidores efetivos, igual para os servidores contratados, tá? Para os contratados, sejam agentes de organização escolar ou docentes. Eu não vou me lembrar do artigo específico, vou até pedir ajuda dos universitários que estão acompanhando aí. Mas tem um artigo na lei específico que fala que o que está valendo para os efetivos vale também para os temporários, nesse caso das faltas, tá? Então, assim como acaba a previsão das faltas abonadas para o servidor efetivo, acaba para o servidor temporário. Tá bom? Mas essa é uma boa pergunta. O Antônio pergunta: contrato temporário de AUE de 2019 que foi prorrogado também será prorrogado até 2021? Antônio, tem que verificar a data de vencimento do contrato. A gente tinha algumas que eram no dia 22 de outubro, tem outras que são agora no dia 28 de outubro, tem outras que são no comecinho de novembro. As diretorias de ensino estão entrando em contato com os agentes de organização escolar para fazer a prorrogação desse contrato. A lei já autorizou. Agora o servidor tem que dizer: eu quero permanecer ou eu não quero permanecer, e aí fica prorrogado. Então verifica certinho qual que é a data de encerramento prevista do contrato, e aí, se for esse ano, fica prorrogado até 31 de dezembro do ano que vem, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá bom, eu vou falar sobre agora o QAE, que é o que tem mais. Antes de falar do QAE, perdão, eu vi agora uma questão do bônus. Gente, a primeira parte da lei, eu não sei se todos tiveram a oportunidade de já ver a lei ou de ver o PLC, mas a primeira seção trata sobre bonificação de resultados. A bonificação de resultados, ela já é um instrumento bastante conhecido na educação e antigo, né? Nossa lei é de 2008, desde 2009 a gente aplica a bonificação de resultados todo ano e a gente vai continuar fazendo isso. O que muda para o servidor da educação com a nova lei? Basicamente nada. O que eles fazem é pegar a nossa lei e replicar para as demais secretarias. Isso teve muita confusão, estavam falando que era o fim da política de bonificação de resultados. Não tem nada disso, tá? A nossa experiência com a bonificação de resultados na Secretaria de Educação serviu como inspiração para a bonificação de resultados nas demais secretarias. Então, para a gente da educação, muda muito pouco. Estabelece uma linha de base para os indicadores, que é uma coisa bastante razoável, que a gente já faz meio informalmente. Então, o que é uma linha de base? Eu vou estabelecer uma meta de crescimento de 5 pontos, por exemplo. E a minha linha de base vai ser 240. Então, eu sei que sempre que eu for estabelecer uma meta, eu tenho que olhar para essa linha de base e não descumprir a linha de base. Eu não posso estabelecer uma meta que é menor do que a minha linha de base. A gente sempre fez isso porque a gente trata dos resultados das avaliações realizadas pelos alunos, então é sempre crescente. Isso é uma mudança. Outra mudança: existia uma comissão prevista na lei. Qual que é o problema de ter uma comissão prevista
na lei, especificando os nomes da secretaria. A gente tem mudanças na secretaria. Então, antes era a Secretaria de Fazenda e Planejamento. Aí virou Secretaria de Fazenda e Planejamento e uma nova Secretaria de Orçamento e Gestão. Puxa, esse nome não está previsto na lei. Então, cada vez que tinha que fazer uma alteração, era uma confusão. O que fala a lei? Permanece a comissão que já existia, sempre existiu no nosso caso, e diz que vai ser estabelecida em decreto, assim fica mais fácil em relação a essas mudanças de nome. Tá? São mudanças muito pontuais, mais uma vez, nos afetam muito pouco, porque é a nossa lei que serviu de inspiração para as demais leis do Estado. Isso, inclusive, está na justificativa, que é a exposição de motivos, do PLC 26. Quem quiser, ainda está disponível o PLC 26. Vocês entram na justificativa, quando fala da bonificação de resultados, fala as boas práticas já implementadas no Estado, como, por exemplo, a Secretaria da Educação desde 2008. Aliás, 2009, mas a lei é de 2008. Tá? Então, em relação ao bônus, tudo tranquilo. No nosso caso, não há mudanças significativas, a gente continua com a nossa política que vocês já conhecem. Só mais uma questão. Bom, tá bom. Eu vou agora falar das mudanças que a lei traz para os agentes de organização escolar. Pessoal, a gente sabe, e aí vocês têm nos lembrado, e com toda razão, que a secretaria não é composta só por uma carreira ou só por um quadro, e sempre que a gente fala de uma alteração, uma melhoria, uma especificidade para um dos quadros, tenham certeza que a gente está trabalhando também para os demais quadros e para as demais carreiras. Tá? Existem aspectos que a gente consegue ou não consegue fazer em determinado momento para um ou para outro caso, isso não significa que a gente não está trabalhando para abraçar ou alcançar todos os quadros e todos os servidores que trabalham conosco, seja nas escolas, nas diretorias de ensino ou mesmo aqui no órgão central da Secretaria da Educação. Vou falar especificamente do QSE. O que quer dizer a sigla QSE? Quadro da Secretaria da Educação. O quadro da Secretaria da Educação é composto por carreiras que não são exclusivas da Secretaria da Educação. Então, por exemplo, PEB 2, Professor de Educação Básica 2, é uma carreira específica da Secretaria da Educação. Não existe outra secretaria que, quando tiver um concurso de PEB 2, vai receber esse servidor. Tá? Então, é a gente, como Secretaria de Educação, que tem essa carreira. A mesma coisa vale para o agente de organização escolar. A mesma coisa vale para a função de professor coordenador, por exemplo. Tá? Então, essas são coisas específicas da Secretaria de Educação. O QSE, ainda que seja quadro da Secretaria de Educação, é composto por carreiras que não são exclusivas da Secretaria da Educação. Então, a gente tem esses mesmos cargos no governo inteiro e são carreiras do governo, e aí eles ficam alocados na Secretaria de Educação. Então, nem sempre a gente tem toda a autonomia para trabalhar alterações específicas para o QSE. A gente tem discutido, a gente senta com o governo, tem demandado essas questões, tem várias reivindicações bastante justas do QSE. A gente não deixou de olhar para vocês, a gente está trabalhando para ter notícias também para o QSE. Tá? Mas como não é uma carreira exclusiva da Secretaria de Educação, a gente tem um pouquinho menos autonomia para fazer essas mudanças. Tá? O PLC 26, ou melhor, agora, a Lei 1361, deixa eu só ver se eu não estou. 1361. Ainda estou me acostumando com esse novo número, porque a gente falou por muito tempo PLC 26. A Lei Complementar 1361, ela faz uma alteração específica na carreira dos agentes de organização escolar. O QAE é composto simplesmente pelos agentes de organização escolar? Não. A gente tem outras três carreiras que fazem parte do QAE. No momento, a alteração foi feita exclusiva para a carreira dos agentes de organização escolar. Isso não significa que a gente não está atuando para as demais carreiras do QAE. Tá? Isso deixava bastante claro, eu já falei, o secretário já falou, a gente tem discutido e a gente espera
continuar em diálogo com vocês para essas carreiras específicas que ainda não passaram por algum tipo de revisão, até para a gente sentar com vocês e entender o que pode, o que não pode ser feito, a depender da carreira e na situação da carreira, tá? Todos vocês que fazem parte do QSE e do QAE são essenciais para a atividade das escolas e a atividade das diretorias de ensino. A gente sabe disso, sabe que vocês também são funcionários de educação e a gente tem atuado para fazer o que é possível no momento, dentro das restrições que a gente tem, eventualmente legais ou de janelas de oportunidade, tá? A gente falou bastante sobre isso quando a gente falou do abono, né, explicando o que podia, o que não podia naquele momento em relação ao abono, por conta da justificativa. Infelizmente, que a gente tem hoje de regramento federal, que define o que é profissional ou não da educação e os problemas que isso implica, e aqui do mesmo modo, tá? A gente não está excluindo ninguém, a gente teve essa oportunidade de trabalhar com os agentes de organização escolar, a gente continua tratando dos demais cargos, tá? Bom, agora em relação à tabela dos agentes de organização escolar. O que há de mudança com a aprovação do PLC 26, né, e sua sanção, transformando na Lei Complementar 1361? A carreira dos agentes de organização escolar passa a ter 2 faixas a mais, aliás, não, perdão, 3 faixas a mais, e também há uma mudança das referências, dos vencimentos, e uma diminuição do tempo de interstício. Vou destrinchar aqui o que eu quero dizer com tudo isso. Hoje, a carreira tem 3 faixas, as 2 primeiras são de nível médio e a terceira de nível superior. Para avançar na carreira, tem que esperar, depois do estágio probatório, 5 anos em cada faixa, fazer a prova e ir para a faixa seguinte. Hoje, não é possível ir da faixa 1 para a faixa 3, se a pessoa já tem no nível superior, quando ela termina o tempo, completa, né, o tempo de interstício mínimo e presta a prova. Ela obrigatoriamente tem que ir para a faixa 2, tá? A nova carreira, que não é a nova carreira, né? A adaptação da carreira agora proposta, aprovada com a Lei 1361, ela inclui 3 novas faixas. Que faixas são essas? A faixa de nível técnico, para aqueles que têm formação técnica, a faixa de especialização técnica, que de forma bastante simples, tá, gente? Eu estou sendo muito simplista quando eu falo isso, mas a especialização técnica é como se fosse a pós-graduação do nível superior. Então, é a pós-graduação do nível técnico. Não é exatamente isso, mas é uma oportunidade para a pessoa se especializar naquilo que ela fez de formação técnica. É bem interessante, e é uma super inovação a gente fazer essa previsão. E além do nível técnico e do nível de especialização técnica, também a faixa de pós-graduação, que vem depois do nível superior. Por que isso é importante? Quando a gente fala de profissionais de educação, né, agora voltando para o que diz a LDB, hoje a gente tem bastante cursos que são definidos como do eixo educacional pelo MEC no nível técnico. E o nível técnico é uma oportunidade para aqueles que não querem, ou não podem, ou não desejam fazer uma formação de nível superior. A gente fala bastante, falei isso em outras lives também, a gente fala bastante em relação ao projeto de vida nos nossos estudantes, né? Que o estudante ele tem que ele tem que ter a oportunidade de sonhar, ele tem que olhar para o sonho dele e entender o que aquilo quer dizer, e ele ter a oportunidade e as ferramentas para desenhar o seu projeto de vida e alcançar esse projeto de vida. Isso significa pensar sobre os seus sonhos, ter momentos para refletir sobre o seu projeto de vida, ter a oportunidade de agora com o novo ensino médio de trilhar os caminhos que ele deseja para alcançar o seu projeto de vida. O projeto de vida de muita gente pode não envolver o ensino superior. Então, quando a gente coloca numa carreira, como era a carreira dos agentes de organização escolar antes dessa mudança, a gente excluía a possibilidade daqueles que não conseguiam ou não queriam fazer o ensino superior, porque não entendem que aquilo faz sentido para a vida pessoal da pessoa e as suas aspirações profissionais e de formação mesmo, às vezes o interesse que a gente tem em determinada coisa. Então, isso é bastante positivo.
A nova carreira traz esse conceito de áreas pedagógicas e afins, e eu já vi que tem bastante gente perguntando aqui se áreas pedagógicas e afins, o que que entra, o que não entra, o que que não que pode, o que que não pode. A gente, pessoal, está fazendo essa listagem. Eu já falei antes, mas repito aqui para todos, porque eu sei que se vocês estão aqui, essa dúvida permanece. A gente está fazendo essa listagem do que entra e que não entra, mas é uma definição que tem que ser feita com cuidado, porque não é um conceito criado pelo Estado de São Paulo, ele vem da própria LDB, e a gente tem que ter, inclusive, eventualmente, avaliação do Conselho Estadual de Educação e de outros atores para garantir que a gente está incluindo que é a área pedagógica e afim. O que que acontece? Muita gente fala, puxa, mas e se eu já tiver uma formação de nível técnico ou uma formação de nível superior que não está dentro dessa lista? Quais são as possibilidades? Hoje, já existe, tá? Estou falando uma coisa que já existe. Existe uma coisa chamada complementação pedagógica. Então, por exemplo, uma pessoa fez. Vou pegar aqui só um exemplo, tá, pessoal? Fez engenharia. Teve aulas de matemática, aprendeu bastante matemática. Ela pode fazer uma complementação pedagógica, que é um período menor do que a sua graduação, então não são 4, 5 anos de formação, é uma complementação de fato, a formação que ela já teve com um viés pedagógico, e aí ela pode dar aula. Isso existe hoje. Então, essas são alternativas que aí a gente, como secretaria, vai apoiá-los a alcançar, tá? O mesmo vale para o nível técnico. Puxa, eu fiz um técnico específico num curso que não está entre o rol de definidos como cursos de área pedagógica ou afim. Você poderá fazer uma complementação técnica que tem a ver com a sua formação. Aliás, uma complementação técnica. Não, perdão. Uma especialização técnica que tem a ver com a sua formação de nível técnico na área pedagógica ou dentro do eixo educacional. Tá? Isso hoje já tem estabelecido o que são alguns dos cursos que fazem parte da área pedagógica ou afim, e a gente está definindo essa lista. Eu sei que vocês estão bastante ansiosos quanto a isso. A gente tem falado disso bastante para definir essa lista e deixar publicizada o mais rápido para vocês possível, para que vocês se enxerguem, né? Puxa, tô ou não tô? Se não tô, quais são as possibilidades que eu terei? Um ponto importante em relação a isso não é só que a secretaria acrescentou, né, com a aprovação da lei, foram acrescentadas novas faixas na carreira. A gente também apoiará aqueles que têm interesse em adquirir esses certificados, seja de nível técnico, de especialização técnica, de nível superior, de complementação pedagógica, nessa trajetória, tá? Nem sempre a pessoa sabe, às vezes, onde estão esses cursos, né? Puxa, onde estão disponíveis, como eu vou atrás. Às vezes não consegue pagar, por exemplo, se for um curso privado. Então, a gente está avaliando essas possibilidades para apoiá-los nisso. Podem ter certeza, isso é prioridade absoluta. O secretário fala disso todos os dias. A Renilda, nossa secretária executiva, que vocês conhecem bem, tem acompanhado isso de perto. Não vai caminhar a carreira sem isso caminhar junto em relação ao apoio para a formação. Tá? Outra mudança específica. Outra mudança importante que aconteceu agora com a aprovação dessa lei é a alteração, não só do tempo, mas da regra de passagem de uma faixa para outra. Lembra que eu falei? Na carreira atual, a gente tem a faixa 1 de nível médio, a faixa 2 de nível médio e a faixa 3 de nível superior, e a pessoa tem que ficar 5 anos em cada faixa para poder ir para a seguinte, sem poder pular, por exemplo, a faixa 2, porque hoje só tem 3 faixas. Quando a gente acrescenta mais faixas, a pessoa pode olhar e falar, puxa, mas como é que eu vou chegar agora na faixa 5, que é de nível superior, se antes dela tem 2 faixas de nível médio, 2 faixas de nível técnico? O que é uma inovação bastante importante aí para o servidor? É a possibilidade de, após o período probatório, isso foi uma dúvida que apareceu, até na última live eu anotei, eu acabei não respondendo, que foi o Samuel que perguntou, quem está em estágio probatório, vai direto também? O estágio probatório é sempre cumprido na referência inicial, e aí depois a pessoa pode avançar, tá? Mas cumprido o estágio probatório e o interstício mínimo,
e feita a prova de promoção, a pessoa vai para a faixa de referência correspondente ao seu nível de formação. Então, se a faixa correspondente agora de nível de formação de nível superior é a faixa 5 e a pessoa tem nível superior, ela pode prestar a prova depois do tempo e ir direto para a faixa 5, sem ter que passar pela faixa 3, pela faixa 4 e tudo mais. Aí, uma dúvida que apareceu bastante, e eu sei que está aparecendo agora porque eu estou falando disso, é em relação à pós-graduação, tá? Então, eu vou explicar essa parte. No ano que vem, o ano de 2022, vai ser um período de transição, porque a gente tinha uma carreira e agora tem uma carreira atualizada que tem regras diferentes. Então, no ano que vem, as pessoas poderão requerer o seu reenquadramento de acordo com a sua formação, ainda que não tenha um interstício ou feita a prova de mérito, tá? Então, essa é uma coisa bastante importante para vocês poderem ser reenquadrados de acordo com a formação já no ano que vem. No ano que vem, a pessoa pode ir direto para a faixa 6. Isso está previsto, está escrito, se eu não me engano, é o parágrafo único. Eu vou até abrir aqui. Deu errado. Mas, enfim, tem uma previsão que fala exclusivamente do ano que vem e fala para as referências de nível técnico, especialização técnica, nível superior e pós-graduação, tá? Então, no ano que vem, já tenho pós-graduação hoje, me enquadro nos requisitos do que era pedagógico ou afim, posso ser enquadrado na faixa 3, faixa 6, beleza? Isso apareceu muita dúvida, no começo da live até eu estava vendo mais essa dúvida, aqui, ó, o Wilson perguntou, mas não foi só o Wilson, eu sei que muita gente perguntou. Agentes com pós-graduação podem ir direto para a faixa 6? Wilson, no ano que vem, que é um ano de transição, há essa previsão para a pessoa ir direto para a faixa 6. Depois do ano que vem, volta as mesmas regras da promoção de sempre, tá? O interstício e a prova, só que agora o interstício diminui de 5 para 2 anos, com exceção da faixa 1, que é 3, e pode ir para a faixa da sua formação referente, mas voltam as regras. E aí, depois do ano que vem, tá? Então, não para o ano de 22, mas a partir de 23, a pessoa só consegue ir da faixa 6 se ela já estiver na faixa 5, tá? Do resto, ela vai para a sua formação correspondente. Então, aqueles que no ano que vem já têm pós-graduação podem ir para a faixa 6, que é essa previsão de transição que tem na Lei 1351, perdão. Eu sei que bastante gente ficou com essa dúvida. A Alessandra pergunta a mesma coisa. Quem tem pós-graduação pode ir direto para a faixa 6? No ano que vem, como um período de transição, pode, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Uma mudança importante, um destaque importante que eu quero fazer para vocês em relação à vigência. Como vocês sabem, vocês já nos ouviram falar muito aqui, tanto eu como outras pessoas da CGRH, o próprio secretário, a secretária Renilda, falando da Lei Complementar 173, que é uma lei do governo federal, que foi emitida no ano passado, em maio de 2020, que ela congelou, impediu alguns processos específicos de pessoal até o final desse ano, até 31 de dezembro de 2021. Então, por exemplo, aumento de salário, reajuste de salário está impedido para acontecer até 31 de dezembro de 2021, tá? Então, todas as alterações da carreira dos agentes de organização escolar passam a valer a partir de 1º de janeiro de 2022, que é quando a gente não tem mais o impedimento da Lei Complementar 173, que é uma lei federal que está valendo desde 2020 e, infelizmente, vale até o final desse ano, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem o pessoal perguntando, a Daniela pergunta a carga horária mínima. Tem algumas coisas, Daniela, que não é a educação do Estado que estabelece. Então, por exemplo, existe um normativo federal e também um normativo estadual de qual que é a carga horária mínima de cursos técnicos.
Especialização técnica, por exemplo, é 1/4 do nível técnico referente, né? Então, a pessoa fez um nível técnico de 800 horas, o mínimo, que é o nosso mínimo hoje no estado, a especialização técnica será de no mínimo 200 horas, tá? Graduação e pós-graduação é a mesma coisa, a regulamentação não é nossa, é do Ministério da Educação, e aí isso também estará junto com os cursos, tá bom? Mas se é uma pós-graduação regulamentada pelo Ministério, não tem qualquer questão em relação a isso. A Ana Maria Braga, olha, Ana Maria Braga, fala, quando sai a lista dos cursos que serão aceitos? Ana Maria, eu ainda não tenho resposta, mas eu tô te devendo, e assim que a gente fizer a próxima live, vocês todos podem me cobrar de novo se ainda não tiver saído, ou se a gente ainda não tiver uma data, tá? A gente está trabalhando para publicar isso assim que possível, como eu falei, é uma lista que se a gente publicar unilateralmente de uma hora para outra, a gente pode estar sendo injusto ou incoerente com algum curso ou com alguém, então tem que ser analisada com calma e avaliada pelas instâncias necessárias, seja pelo nosso jurídico, eventualmente pelo Conselho Estadual de Educação, então a gente está fazendo essa avaliação, tá? Mas assim que possível, e assim que eu tiver essa data, a gente fala com vocês. O José Luiz pergunta, e a evolução do categoria O? José Luiz, hoje não tem essa previsão da evolução dos servidores temporários, tá? Que é o categoria O, então não há essa movimentação, não tem a ver com o que a gente está falando, enfim. Deixa eu ver aqui que mais perguntas a gente tem. Perdão, pessoal. Puxa, eu não sei como é o seu nome, perdão. Pergunta se ela fizer pós em janeiro, posso requerer para a faixa 6? No ano que vem, quando a pessoa tiver o certificado de conclusão, seja um certificado que terminou, por exemplo, em 2017 ou no ano passado, ou que vai terminar no ano que vem, como o ano que vem é um período de transição, a pessoa pode requerer assim que tiver o seu certificado, tá? Vamos lá. A professora Eliana pergunta assim: professores com pós e curso de extensão vão também para a faixa 6? Professora Eliana, eu estava falando especificamente da carreira dos agentes de organização escolar, tá? Não houve nessa lei alteração da nossa carreira ou da faixa de referência, da tabela de referências de vencimentos dos professores, nem de PEB 1, nem de PEB 2. Não houve também qualquer alteração da GDPI, não houve nada disso, tá? Então, quando eu falo aqui de pós-graduação, da mudança para a faixa 6, eu estou falando exclusivamente para a carreira dos agentes de organização escolar. A professora Fábia pergunta, e o quinquênio, como fica? Isso também houve muita dúvida. O PLC 26 e agora a Lei 1361, Lei Complementar 1361, não alteram quinquênio ou sexta parte, tá, pessoal? Não tem alteração disso. Rolou fake news, não era verdade que o PLC estava alterando isso. A Carla Roberta fala, o que entra nos afins? Repete, por favor. Carla, não falei, tá? Eu falei que a gente está definindo isso, que a gente vai publicar uma lista e a gente vai apoiá-los em alternativas para aqueles que ou não têm ou não se enquadram nesses cursos, para que a pessoa possa fazer parte, tá? Eu falei da complementação pedagógica, da especialização técnica, que é uma maneira daqueles que já têm algum certificado que não se enquadrará nessa lista que a gente vai publicar, poder ter uma especialização, uma complementação pedagógica e aí poder se enquadrar, tá? A Daniela pergunta da progressão. Daniela, a gente está trabalhando nisso, tá? Assim que a gente tiver mais informações, a gente avisa vocês. Vamos lá. Acho que a Cislene, ela fala assim, Cecília, leve a reivindicação do secretário de escola para quem possa resolver.
A gente está trabalhando nisso, tá, Cislene? A gente está procurando alternativas para o secretário de escolas e para os demais cargos do que é naquilo que for possível de ser feito. Vamos lá. A Maria Amélia fala assim: eu sou economista, posso fazer uma pós na área pedagógica? Vai valer? Maria Amélia, é isso. Se o curso específico que você tem não estiver enquadrado nessa relação do que são cursos da área pedagógica ou afim, você terá a oportunidade, a gente vai apoiar quem quiser para fazer uma complementação ou uma pós, ou uma especialização técnica, no caso do técnico, em área pedagógica ou afim. Tá bom? Vamos lá. A Francine pergunta: a licença prêmio em pecúnia foi revogada? Não foi, Francine. Eu falei isso no começo da live, mas vou repetir porque eu sei que nem todo mundo consegue entrar no começo. O que aconteceu foi que uma carreira específica da Secretaria da Fazenda tinha uma regra de exceção, que era diferente do que valia para todos os demais servidores do Estado. Então, era uma carreira, por exemplo, que tinha regras diferentes do que a gente tinha na educação. Para essa regra, teve alterações e agora todo mundo está igual, tá? Então, a licença prêmio em pecúnia continua valendo os mesmos 30 dias, as regras que a gente já conhece, tá? No mais, o que muda para nós, servidores da educação, da licença prêmio é a redução de 30 para 25 dias de faltas permitidas no período de 5 anos. Vamos lá. A Marina, a Mariana pergunta sobre pera lá, perdi a pergunta, desculpa. O que mais? A Elisângela me cobra uma data para essa lista. Elisângela, eu vou ficar devendo, tá? Você tá certíssima em cobrar. Assim que a gente tiver essa data, eu passo para vocês. Bom, vou falar novamente, como a gente está chegando ao fim da nossa live, vou falar de novo das abonadas, tá, pessoal? As abonadas, o fim das abonadas é uma regra que valerá para todos os servidores do Estado, não só para os servidores da Secretaria de Educação, a partir de novembro de 2021, que é quando entra em vigência a lei, tá? Muitas pessoas perguntam em relação ao 31º dia, se vai receber mais por conta disso ou da abonada. E aí o esclarecimento a gente não recebe hoje por dia, a gente recebe por horas contratadas ou por jornada do vínculo, por exemplo, 40 horas, 30 horas, e sempre o valor é calculado em cima disso, ainda que um mês tenha mais dias ou menos dias, ainda que um mês tenha mais dias úteis ou menos dias úteis, por conta de feriado ou qualquer coisa assim, tá? Então, o que a gente já falou antes, em fevereiro ninguém recebe menos, porque fevereiro tem menos dias, e num mês que tem bastante feriado, como é novembro, por exemplo, também ninguém recebe menos, porque tem menos dias trabalhados, tá? Então, acho que essa é uma dúvida que aparece bastante em relação a faltas abonadas. Uma pergunta que apareceu também aqui, que passou rápido pelo chat, não consegui ver quem perguntou, é em relação ao acúmulo, tá? Hoje, gente, acúmulo de cargo público é previsto na Constituição Federal. Se eu não estou enganada, é no artigo 37, que trata sobre quem pode acumular, e aí são dois casos que têm previsão legal para acúmulo de cargo público, que é o caso do professor e o caso de médico. Tá? Não há previsão legal para acúmulo de cargo para nenhum outro cargo público. Isso é uma regra da Constituição Federal, tá bom? Então não há qualquer mudança de regra de acúmulo, seja por causa do PLC como um todo, seja por causa da atualização da carreira dos agentes de organização escolar. Isso vale só para o que está previsto na Constituição. A Regiane perguntou aqui sobre acúmulo, eu achei a, a mensagem dela. Outra pergunta que apareceu também é aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se eu acho de novo. Só tem aumento para quem for
mudar por conta da formação? Não, a tabela, com exceção da referência 1 nível 1, tem aumento para todas as referências de salário, tá? Então, uma pessoa que hoje tem nível médio e ainda não possui um certificado ou de técnico ou de nível superior, também perceberá um aumento em relação aos seus vencimentos, tá? Regiane, achei de novo aqui. Vamos lá. A Cristiane pergunta: a prova será anual? Eu imagino que ela se refere à prova da promoção. Sim, Regiane, as demais regras da promoção permanecem. O que muda é a diminuição do tempo e essa possibilidade para ir para a faixa correspondente ao seu nível de formação e não ter que esperar 5 anos em cada faixa para poder ir para a seguinte. Lembrando que ano que vem é um ano de transição. Então, ano que vem o reenquadramento poderá ser feito para aqueles que já possuem o certificado. A Luana pergunta: depois do probatório, posso requerer para ir para a faixa 6? Luana, no ano que vem, como é um ano de transição, existirá essa possibilidade de ir direto para a faixa 6. Mas a lei traz que para a faixa 6 precisa primeiro passar pela faixa 5. Então a pessoa vai para 5 e depois vai para 6. Lembrando que ano que vem pode ir direto para 6, porque é um ano de transição. A Rose. Ixi, agora eu não sei se a Rose. Bom, vou chamar de Rose, tá, Rose? A Rose pergunta: quais são as previsões para o QSE? Por favor, Cecília. Rose, a gente está trabalhando nisso. Muito em breve a gente vai falar sobre isso para vocês, tá? Pode ter certeza que a gente está olhando para o QSE, para os demais cargos do QAE. Fica tranquila em relação a isso. Espero ter respostas muito em breve. A Mônica pergunta: tem planos de efetivação para os agentes temporários para o ano de 2022? Mônica, o que a gente tem previsão nesse momento é a chamada do concurso dos agentes de organização escolar, que foi autorizada, se eu não estou enganada, ontem no Diário Oficial pelo governador para a chamada de 465 cargos do concurso de 2018 de agentes de organização escolar. A gente estava aguardando há bastante tempo essa autorização e está autorizado, então nos próximos dias a gente vai ter as orientações em relação à chamada do concurso. Várias das pessoas que estão hoje como agentes de organização escolar temporários conosco fazem parte da lista de chamada de concurso, então devem ser chamados, tá? A gente não fala da efetivação dos temporários, é diferente, porque tem que ter o concurso, tem que passar por esse processo do concurso público, mas é uma boa notícia que aqueles que já participaram do processo do concurso público em 2018 estão entre os classificados. Vai ter a chamada agora das 465 vagas remanescentes. Foi autorizado pelo governador no Diário Oficial de ontem essa chamada. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O chat às vezes sobe automaticamente. Uma pergunta que apareceu aqui é por que não pode prorrogar os contratos por mais tempo? E aí, como eu falei isso no começo da nossa live e a gente está chegando ao fim, eu vou retomar essa questão. A Lei Complementar 1361, que era o antigo PLC 26, prorrogou todos os contratos que venciam esse ano, ou seja, 1.300 contratos de agente de organização escolar e 18 mil contratos de docentes temporários até o final do ano que vem. É uma medida excepcional por conta da pandemia, tá? Não existe hoje essa medida de prorrogação de contrato. A pessoa pode voltar para um contrato se tiver o interesse da administração e se ela cumprir a quarentena. Então, essa prorrogação ela é excepcional e ela só pode ser feita por mais um ano, porque é o prazo máximo que a gente consegue fazer dessa prorrogação, que a priori não existia, tá? Os agentes de organização escolar precisam entrar em contato com a diretoria para ver o prazo do encerramento do seu contrato e
poder sinalizar que vão continuar até o final do ano que vem e tudo mais dos docentes. Esse prazo é no final de 2018. Aliás, perdão, no final do ano letivo de 2021, porque são os contratos de 2018, tá bom? Gente, a gente vai ver as demais perguntas que ficaram aqui no chat. Como eu falei para vocês, acho que ainda não está disponível, mas a gente vai disponibilizar ainda hoje no site da secretaria o link de um FAQ que tem as respostas das perguntas e a gente vai rever quais perguntas que ficaram pendentes ainda aqui da live de hoje. Tem muita pergunta, ainda mais agora no final apareceu muita coisa. A gente vai responder nesse link do FAQ. Como eu falei, eu volto para responder mais perguntas de vocês, para a gente continuar nesse diálogo aberto na semana que vem. Se a gente ainda não tiver uma data para publicação dos cursos, vocês me cobram de novo e a gente vai se conversando em relação a isso, tá bom? Acredito que era isso, nosso tempo está esgotado. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou. A gente permanece à disposição, a gente vai respondendo as perguntas adicionais de vocês ou na próxima live, ou pelo FAQ, que ficará disponível ainda hoje. Combinado? Obrigada, pessoal. Bom trabalho, bom almoço para quem ainda não almoçou e até mais.